essa é uma aula de transtornos de humor, especificamente depressão e distimia. Porque é importante a gente lembrar que o transtorno bipolar também é um transtorno de humor. Se a gente for para uma parte mais do histórico, Dalgala Rondo ressalta que no século 8 a.C. e a Ilíada, o personagem Belofonte falava-se o seguinte sobre o personagem Belofonte. Objeto de ódio para os deuses, ele vagava só na planície de Aleia, o coração devorado de tristeza, evitando os vestígios dos homens. Então, uma pessoa que está com o coração devorado de tristeza, vagando só, evitando os outros homens, não são critérios o suficiente, e nem a gente está dizendo que só por conta disso a pessoa está no estado de depressão. Mas parece algo do estado depressivo, né? Hipócrates já trazia que quando o medo e a tristeza persistem por muito tempo, então veja aí, acrescido a ideia do tempo, constituem a melancolia. Melancolia é essa que foi o termo central, o termo mais importante para se referir ao que hoje a gente entende como estados depressivos. No período renascentista, que é considerada a idade de ouro da melancolia. E nos séculos XVIII e XIX, esse sentimento penetrou inclusive o espírito do romantismo. Né? Se a gente lembrar do livro do Goethe, né? O jovem Werther, no final ele se suicida, e tem algo aí do romantismo. Não estou fazendo uma análise profunda, certo, do livro inicial do romantismo, mas a gente vai ver como o suicídio está relacionado com a depressão, e está aí uma questão. Assim, a depressão é reconhecida desde a antiguidade, mudando suas feições de época para época, de cultura para cultura, mas sempre acompanhando de perto o destino do ser humano. Isso aqui também, citado dessa forma, foi retirado do Dalgala Rondo, tá certo? Isso aqui é um livro clássico, a Anatomia da Melancolia, do século XVII ou XVI, se eu não me engano. E posso estar enganado exatamente quanto a essa data. Mas é um livro que tenta falar sobre o que quais são os tipos, as causas, os sintomas, os prognósticos e as curas para a melancolia. É um livro que se tornou um clássico muito grande. Não quer dizer que hoje as ideias modernas sobre melancolia se retiram dele, mas é um marco histórico importante. Se a gente for analisar o tamanho da questão, a gente tem estudos que apontam que a prevalência pontual, ou seja, hoje, neste momento, no mundo, claro que eu estou gravando aqui num contexto de pandemia, e aí esse número pode ser um pouco diferente. Mas os estudos apontavam que a prevalência naquele momento no mundo da depressão é em torno de 5%, com a prevalência na vida podendo chegar até 16,2%. Então, o que hoje a gente define como um episódio depressivo, transtorno depressivo maior, é algo com uma prevalência muito grande pontualmente. Se você pensar que 5% das pessoas estão com um transtorno mental que merecem atenção de cuidado de saúde, isso não é algo irrelevante. E chegar até 16%, alguns lugares apontam 20% das pessoas ao longo da vida uma a cada 5 pessoas ao longo da vida vai desenvolver um episódio depressivo. Isso é muito, muito alto, né? É algo muito prevalente, muito importante. No Brasil, se a gente avaliar esses dados, eles se contam basicamente a mesma coisa. É muito semelhante. Não é que a depressão não tenha nenhuma variação de acordo com o contexto e com a cultura, mas de uma forma geral, esses dados mundiais são semelhantes para o Brasil. A depressão causa considerável impacto na saúde física e mental, também retirado da Dalgala, tá certo? E na qualidade de vida das pessoas acometidas. Ela é, entre todas as doenças físicas e mentais, uma das principais causas do que a OMS determina como anos vividos com incapacidade, ou mesmo a perda de anos em termos de morte prematura e vida produtiva, o DALY. Isso são alguns cálculos mais específicos, mais epidemiológicos, mas que tentam nos mostrar como a depressão é algo que causa prejuízo. Prejuízo pessoal, prejuízo social. E também há a extrema relação com suicídio. Alguns estudos epidemiológicos indicam que 15 a 40% das pessoas com depressão maior já tentaram alguma vez o suicídio. Então, de todas as pessoas que estão deprimidas, até 40% já tentou suicídio. Né? É um número muito alto. Esse estudo indica um número muito alto. Se vale de alguma coisa, a minha opinião pessoal, eu acreditaria que estaria mais próximo aí do número 20, 30%, porque também, na minha prática clínica, pelo menos, não é assim.
quase a cada 2 pacientes, um já tentou suicídio com depressão. Também não é tão grande. A tentativa, o pensamento, a ideação é realmente muito importante e muito comum. Inclusive, a gente vai ver tá como critério, certo? Para a depressão. E a gente tem que lembrar, se a gente for pensar especificamente sobre suicídio, que a gente não tem como prever. A gente não sabe, a gente não tem um critério definidor que nos diga: essa pessoa que está deprimida vai tentar suicídio. Essa pessoa que está pensando em suicídio vai tentar suicídio. A gente não tem esse dado. Então, toda vez que houver um pensamento suicida, isso é algo importante que merece ser abordado, certo? E se a gente pegar o contrário, estudos de suicídios completos revelam que 70% de todos eles são realizados por pessoas com depressão. Tem alguns dados um pouco menores, 30% a 40%, mas definitivamente o principal diagnóstico em termos gerais, em termos epidemiológicos gerais, das pessoas que cometeram suicídio é o transtorno depressivo maior, certo? De forma que, se a gente fosse fazer um cálculo relativo, a doença aumenta em até 20 vezes o risco de suicídio, tá certo? Então, esses são os dados gerais, a introdução geral sobre depressão. No vídeo seguinte, vamos falar da psicopatologia.